Ei, gente, boa Boa noite. noite. Hoje estamos aqui para falar sobre dois óleos que eu acho impressionante, como eles se completam e como eles se substituem. Gosto muito dos dois, que são tomilho e orégano. A Vê está mostrando aí, Renata também. A gente tem, vou mostrar aqui também, já que elas vão mostrar, a Renata ia mostrar, o orégano touch. O tomilho, a gente só tem ele de gotinha, e o orégano, a gente tem ele touch e ele de gotinha. É engraçado como realmente esses óleos se completam. A gente, às vezes, se você quer usar um e não tem, você pode usar o outro. Ou você pode complementar um com o outro. Vai ser muito interessante essa live para a gente realmente entender um pouquinho mais sobre eles. Orégano, em grego, significa alegria da floresta. E time, que é o tomilho, significa força, coragem. Daí a gente já pode ver o que nos espera para o uso desses dois óleos, né? E eles já eram usados desde muito antigamente, já pelos gregos. Eles usavam o tomilho para fazer a asepsia dos guerreiros quando eles voltavam das batalhas. Então, aí a gente já vai ver que ele vai ser um antiparasitário, a gente vai poder usar ele como antiparasitário de diversas formas. O orégano, ele era usado, o tomilho também era usado em banhos de imersão, para óleos no corpo, para culinária. Inclusive, o orégano, ele já era usado na culinária, pensando-se que ele era bom para tuberculose. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, que, guardadas as devidas comparações, óbvio, agora, na minha segunda infecção por Covid, o orégano foi meu óleo de cabeceira por causa da tosse. Uma coisa impressionante como ele cessa a tosse realmente em segundos, só de passar ele diluído no pescoço. Muito, muito, muito bom. O orégano, o nosso orégano da doTERRA, né? Ele vem da Turquia e ele é extraído das flores da planta. Já o tomilho, ele vem da Espanha e da África e ele é extraído das flores, das folhas. E o engraçado é que esses óleos eles podem mudar de acordo com o solo, com até mesmo o tipo de planta, para a gente ter um poder muito interessante desses óleos. E aí a gente consegue quantificar esse poder dos óleos com o CTPG da doTERRA, que é o sistema que a doTERRA emprega, né, nos produtos dela, atestando realmente a qualidade e a veracidade daquele produto. O tomilho, ele tem que ter uma quantidade muito boa de carvacrol e tá anotado aqui, timol, para ele ser um óleo de boa qualidade. Já o orégano, ele só tem o carvacrol. E isso, se a gente tem uma planta de baixa qualidade, ou se a gente colhe ela no período errado, ou se ela é armazenada de um jeito errado, a gente não vai ter essa substância em grande quantidade e, consequentemente, o efeito terapêutico do óleo vai cair. A gente conhece muito todos os dois óleos, né? O tomilho até que menos, eu confesso que eu nunca tinha usado o tomilho na culinária, como erva mesmo, né? E como erva, a gente sabe que ela que as ervas são estimulantes, são edificantes. E no caso desses dois, eles são estimulantes principalmente para o nosso sistema imunológico. E aí, como eu ia falando, eu nunca tinha usado o tomilho como erva, mas o orégano a gente já conhece e já usa em muita coisa. A doTERRA tem um livro que foi escrito pela chefe Luri Toledo. Renata, você está com o seu livro aí? Esse livro ele tem várias receitinhas com o uso dos óleos, tanto para entradinha, como para prato principal, como para sobremesa, ensinando a gente a usar os óleos. Não são todos os óleos da doTERRA que estão aí, são alguns dos óleos que podem ser ingeridos que estão aí nesse livro. E ele ensina várias coisas a respeito do tomilho e várias coisas a respeito do orégano para a gente usar ele na prática mesmo. E essas receitas são sempre muito práticas de fazer também. Então, é uma coisa que dá para a gente usar no dia a dia. Uma coisa super interessante que eu acho dos óleos, já cansei de falar, é que a gente mira numa coisa e acerta na outra. Orégano, delícia, tomilho, delícia, a gente usa como tempero e tal, mas aí quando a gente vai começar a estudar e ver os efeitos emocionais desses óleos, aí dá vontade de você ter realmente
um vaso de orégano do lado da sua cama para você ficar inalando aquele cheirinho o tempo inteiro. Olha só, vou ler um pedacinho só dos efeitos emocionais do orégano no corpo da gente. O orégano vai direto ao essencial da vida e ensina as pessoas a fazer o mesmo. Ele remove bloqueios, limpa a negatividade e corta apegos negativos. O orégano é um óleo poderoso e pode até ser descrito como forte ou intenso. O orégano trabalha a necessidade de uma pessoa tem, trabalha a necessidade que uma pessoa tem de estar certa. Nesse ponto, a nossa família poderia se chamar família orégano, porque lá em casa todo mundo tem esse defeito de querer convencer o outro da própria opinião, entendeu? Os indivíduos que precisam do orégano podem querer converter outras pessoas de acordo com suas opiniões fixas. Conserva. Suas determinações podem torná-los incapazes de serem ensinados e pouco dispostos a ceder. Eles mantêm suas opiniões e sistemas de crença com rigidez. No entanto, o orégano é resoluto e tem o poder de romper uma vontade forte e ensinar a humildade. No nível mais profundo, o orégano dissipa o materialismo e o apego que impedem o crescimento e o progresso. Ao usar o orégano, uma pessoa pode se sentir incentivada a encerrar um relacionamento tóxico, deixar um emprego opressivo ou acabar com um hábito destrutivo. Conclusão, ele pode ser muito bom também para vício. Os hábitos destrutivos que a gente tende a ficar se machucando e se martirizando, o orégano tende a ajudar a gente com isso. Esses apegos tóxicos limitam a capacidade de sentir uma conexão saudável com o divino. O orégano incentiva a verdadeira espiritualidade, convidando a alma para viver um desapego e ensina que a devoção a um poder superior inclui abrir mão da rigidez, da vontade, dos apegos negativos e do materialismo. Por isso, ele já era usado lá na antiguidade pelos gregos para embalsamar os corpos das pessoas, porque ajudavam as pessoas a se elevar espiritualmente e chegar onde elas tinham que chegar, onde eles acreditavam, no céu, nos deuses, no Olimpo, chegava onde tinha que chegar com mais facilidade. Aí, quando eu falo que o tomilho e o orégano são complementares, olha só, o tomilho é um dos mais poderosos purificadores do corpo emocional e ajuda a lidar com sentimentos enterrados há muito tempo. Entra com profundidade dentro do corpo e da alma, procurando por negatividade não resolvida e trazendo à tona sentimentos antigos e estagnados. É particularmente útil no tratamento das emoções tóxicas, que fazem o coração fechar, como o ódio, a raiva, a ira e o ressentimento. Excelente complemento, excelente substituto um do outro, vocês não acham? E aí, como eu acabei de falar, a gente mira numa coisa e acerta na outra. Conta para nós, Vê, um pedacinho mais aí, o que, que a gente pode aprender com orégano e tomilho? Olá, então, o orégano e o tomilho, eles são excelentes na parte digestiva. Então, eles ajudam tanto na digestão, ou gases, ou quando tem, assim, uma dor realmente, assim, que a gente chama, né, de dor de barriga. Quando você tem aquele desconforto intestinal, né, associado a uma diarreia, assim, ele vai ser um suporte maravilhoso. Aqui em casa é um sucesso. Assim, recentemente, pós-Covid, a gente teve e eu passei aqui tanto nas crianças quanto em mim. Aí, diluído, eu coloco uma gotinha com tanto de óleo de coco, porque tem que ter muito cuidado com esses dois óleos, que eles são dermocáusticos. Então, passa ali no abdômen, assim, de Deus, completamente, assim, muito bom. Para essa parte de antiparasitário, assim, né, para ajudar nessa parte parasitária, ele é bom ser tomado em cápsula. Os dois óleos, como eu falei, eles são muito fortes, então não se aconselha tomar com um pouquinho de água. Uma gota dele é muito, muito, muito forte, tanto que num meio litro de azeite a gente coloca tipo 3 gotas e fica um sabor muito, muito forte. Então, sempre por ingestão, uso na cápsula e um uso, além para essa parte aí parasitária, que eu gosto muito na cápsula, é para fazer o flum, porque o orégano e o tomilho
são muito bons nessa parte de infecções respiratórias. Eles vão ser um suporte excelente para a recuperação, porque eles têm alto poder antisséptico, antiviral, antibacteriano, antifúngico e ainda são imunoestimulantes. Então, é assim, um conjunto de benefícios numa gota que acho que todo mundo tem que ter esse coringa em casa. Então, assim, eles vão ajudar a equilibrar, esses dois óleos, né? Vão ajudar a equilibrar a imunidade e também diminuir carga viral bacteriana do ambiente. Então, são excelentes para ser usados num difusor, se tem alguém com algum quadro gripal, ou até mesmo em quarto de hospital. A Polly teve essa experiência com um parente. Ela levou o difusor, ela fala que constantemente ela deixava o orégano ali no ar para ajudar nessa parte. E ela e eu temos um caso engraçado. Ela deu para o marido no início, quando ela não sabia direito usar os olhos, o marido estava com uma dor de garganta, falou: faz um gargarejo aí com orégano. E aí, pode engolir? Pode. E quase matou o marido dela, tadinho, que desceu queimando. E não muito tempo depois, por coincidência, aconteceu aqui em casa a mesma coisa. O Renato estava com suspeita de Covid lá na primeira onda ainda. Eu falei: faz um gargarejo com tomilho. Não tinha um orégano. Pode engolir? Eu falei: pode. Quase matei marido dois. Uma mata marido lá, outra mata marido cá, né? Mas então a gente fala: toma muito cuidado, não faça uso deles desse jeito. Mas na cápsula, colocando a gotinha aqui no flum, né? Que são alguns óleos que a gente já falou aqui, e completando com azeite, é super seguro, né? Vai chegar lá no estômago e vai estar diluído no azeite, né? Que vai fazer a função aí do óleo vegetal e vai ser super tranquilo. Um suporte para sinusite também. Tem relatos, assim, de cliente falando que tinha de repetição, assim, muito, e não teve mais depois do uso dos óleos, porque o uso dos óleos é isso, é saúde, né? Promover saúde é você se manter saudável. E aqui em casa a gente tinha muito episódio de dor de ouvido, então o uso dos óleos também, no geral, para minha menina de 6 anos, também ajudou muito a interromper esse processo repetitivo de ficar tomando, né, em 6 meses, 4 vezes antibiótico. Então, dores de garganta, dor de ouvido, infecções, né, em geral, urinária também vai ser bom, candidíase. Então, tudo muito diluído, sempre lembrar de usar ele, seja o orégano ou ele na pele, diluído no óleo de coco. E aí tem citações de livros do Dominique Baudot e também da Jane Buckley, falando que, por caso de sinusite, que o orégano é ainda mais poderoso do que o tomilho. E tem um livro que chama eu até anotei aqui, Aromaterapia Clínica, que fala que tanto o tomilho quanto o orégano, né, para essa parte de infecções hospitalares, né, como eu citei, que a Polly teve até essa experiência, de diminuição das infecções, atuação, né, do orégano nas infecções hospitalares e bactérias resistentes. Então, realmente, ele tem um poder muito grande, como a Fernanda comentou, né, do carvacrol, que é uma das substâncias. Então, você pode usar, né, diluído no local, né, da dor, ou tomar em cápsula, e essa parte aí aromática de colocar no difusor. Vê, Então, quando você usa no flum, você usa o orégano junto com o tomilho? não, ou um ou outro. Tá, um substituindo o outro. Recente eu usei muito orégano, ele acabou. Aí o meu não chegou ainda bem que eu dei sorte ainda de estar no 10%, né, mês passado. Aí eu substituí pelo tomilho. E às vezes quando eu tinha ocorrências de sinusite, aí eu fico meio que variando, Uhum. assim. Aí eu uso ele alguns dias, depois se não melhorei, eu tento o orégano, depois eu tento o tomilho. Então, assim, são óleos que eu uso muito aqui em casa
essas questões, tanto nas crianças e em mim, para esse desconforto aí, quanto na alimentação também, no azeite, que eles falam também que é bom para absorção dos alimentos, né. Ah, e para verruga, acho que agora a Renata vai falar um pouco para a gente, mas para verruga eu também tive experiência de pôr, também pus em mim e desobedeci a regra de proteger com óleo de coco, sofri, mas foi uma vez só, a verruga caiu, não precisou passar a segunda vez. Conta aí, Renata, pra gente. Bem, então vamos lá, vou falar da pele, né, do uso desses óleos na pele. São óleos, como a Verônica falou, né, são óleos quentes. Então, assim, todo óleo essencial, o ideal para passar na pele é a gente diluir em óleo vegetal. A gente fala muito sobre o óleo de coco, né? Mas o tomilho e o orégano tem que ser diluído, porque eles são dermocáusticos, são ricos em fenol e são substâncias que podem queimar a pele. Então, realmente, a gente não usa eles puros na pele, sempre diluídos. E aí, quais indicações, então, a gente vai ter para esse uso? Uso em furúnculos, infecções da pele, né? A Vê acabou de falar de infecções em geral aí. As infecções da pele também podem ser tratadas com o orégano ou com o tomilho. Então, se você está usando uma melaleuca, você pode acrescentar no seu blend para essa infecção o tomilho ou o orégano. Então, como que vai fazer? Como são óleos muito fortes, a gente usa a 1% para ter um cuidado maior, uma precaução que a gente tem em relação a ele. Então, como que vai fazer? 2 gotas de tomilho ou de orégano em aproximadamente 10 ml de óleo vegetal, um óleo de coco, por exemplo. Então, equivalente a uma colher de sopa, mais ou menos, de óleo vegetal, você vai colocar 2 gotinhas desse óleo e aplicar na pele. Outras indicações, parasitoses da pele, né? Piolho, sarna, a gente pode usar o orégano ou o tomilho a 1% também. Indicação para piolho, como é que você vai fazer? Compra um condicionador, o mais vagabundinho que tiver, o mais baratinho que tiver, só para ele vai ser o meio para você usar aquele óleo essencial. Coloca a cada 10 ml ou 10 gramas desse condicionador, coloca 2 gotas do orégano ou 2 gotas do tomilho, passa aquilo no cabelo bastante, emplasta o cabelo com aquele condicionador que tem o óleo essencial, deixa ali uns 10, 15 minutos e depois lava. Agora, precauções em relação a esses óleos. Além de não poder usar puro na pele, como ele é muito forte, a gente tem que respeitar uma concentração baixa deles, então em geral 1%, e evitar usar na face, para não ficar fazendo, por exemplo, skincare, não usar o tomilho nem o orégano na face. E o manual, aquele Modern Essentials, esse aqui, ó, ele orienta como precaução não usar em crianças muito pequenas. Então, assim, tanto a sarna quanto o piolho são mais comuns em crianças, mas a gente deve evitar usar esses 2 óleos em crianças muito pequenas. Então, crianças abaixo de 6 anos de idade, a gente evita usar. Óbvio que se você for usar num flum bastante diluído, tudo bem, mas evitar usar esses 2 óleos, só eles, em crianças abaixo de 6 anos de idade. Aí, vai usar em crianças maiores ou em adultos, usando na concentração correta, ele é bem seguro. Outra ação dele, como a Vê falou, né, tem ação antiviral, ele pode ser usado em infecções virais, então vai ser muito bom usar o tomilho ou o orégano em verrugas ou no molusco contagioso, que é uma infecção de pele que é muito comum em crianças e é altamente contagiosa, tanto é que o nome dele, né, molusco contagioso, então você pode usar na pele para fazer esse tratamento. Como que vai fazer? Uma sugestão, você pega um palito de dente e pega um pouquinho de algodão. Vai passar, enrola esse algodão aqui, molha ele no óleo essencial. Pode fazer, por exemplo, uma gota do tomilho ou uma gota do orégano em 2 gotas de óleo de coco. Põe ele numa colherzinha, coloca uma gota do óleo, 2 do óleo de coco, molha o palito de dente que está com o algodão e encosta sobre a verruga ou sobre o molusco contagioso. Uma sugestão que você pode fazer também para proteger a pele é colocar ao redor da verruga, ao redor do molusco contagioso, tampar a pele que é saudável com um esparadrapo, por exemplo, e deixa de fora só a verruga, só o molusco. E vai ali com o algodãozinho e coloca para não escorrer pela pele. Não deve encharcar esse algodão, colocar algodão demais, para evitar escorrer o óleo para a pele saudável.
e aí você pode usar com segurança para verruga ou para molusco contagioso. Outra coisa, pé de atleta, né? Aquela infecção entre os dedos, faz também a 1%, faz um preparado ali em 10 ml de óleo de coco, coloca 2 gotas do tomilho ou do orégano e passa entre os dedos 2 vezes por dia, com o pé bem sequinho, para ajudar nesse tratamento. Esses tratamentos são suporte, né? O óleo essencial é sempre suporte para ajudar. Se você já está fazendo um tratamento, pode usar o óleo essencial para ajudar também. Além disso, a doTERRA ensina, orienta o uso do tomilho ou do orégano na limpeza do ambiente. No site da doTERRA, por exemplo, tem a sugestão do uso do orégano para limpeza de ambiente, usando 16 gotas, mais ou menos, em aproximadamente meio litro de água para fazer a limpeza de ambiente, evitar fungos, para tratamento desse ambiente. E tratamento, e para jardinagem, ela sugere o uso do tomilho para evitar pragas das plantas. A V falou aí sobre infecção, né? Então ele tem ação antiviral, ação antimicrobiana, mas tem também, esses 2 óleos também tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória muito forte. Por isso está lá usando no Flum, né? E aí pode ser usado para as inflamações em geral, então para inflamações articulares, inflamação muscular, né, como artrite, artrose, fibromialgia, tendinite, síndrome do túnel do carpo, todas essas ites que a gente pode ter, que trazem dor articular ou dor muscular, pode ser usado para melhorar a dor, para melhorar a inflamação. Para doenças autoimunes pode ser usado também. E tanto o Dominique Baudou quanto aquele outro livro, Fundamentos Essenciais, eles sugerem na quimioprevenção e na ajuda no tratamento para quem está fazendo tratamento contra o câncer, para ajudar no equilíbrio da imunidade, como uma ação antioxidante desses óleos. Então, como que você vai usar para essa ação anti-inflamatória, antioxidante? Para dor muscular ou articular, você vai adicionar o orégano ou o tomilho no seu blend para dor. Para cãibra, ele é muito bom para cãibra, então assim, você pode usar também já ele, o touch, né? Passar ele diretamente, já vem pronto para uso. E o orégano touch, a Fernanda tem uma experiência muito boa dele no uso da enxaqueca. A enxaqueca dela melhora bastante com o orégano touch, é o que ela gosta mais do que outros óleos, como o peppermint, o frankincense, ela prefere o orégano, nesse caso, para a enxaqueca dela. E para a imunidade, para as questões de imunidade, para quem está tentando buscar o equilíbrio da imunidade, pode usar ele topicamente, aromaticamente ou por ingestão. Topicamente diluído a 1%, aromaticamente pode pingar num colar difusor pessoal, pode pegar um pouquinho de algodão, pingar, ou num lenço, pingar uma gotinha e inalar ele, ou colocar no difusor de ambiente. E por ingestão, pode ser ingerido em cápsula, ou pode pingar uma gotinha num pedacinho de pão e tomar como se fosse um comprimido. E aí você tem uma segurança para fazer a ingestão. Se não, colocar em cápsula, como a Verônica falou, acrescentar o óleo vegetal, né, o azeite, e ingerir 1 vez por dia, 2 vezes por dia, por 3 semanas, e dar uma pausa terapêutica, já vai ajudar também no equilíbrio da imunidade. E falando agora sobre doenças autoimunes, né, psoríase, lúpus, doença de Crohn, tireoidite de Hashimoto, o Dominique Baudou sugere o uso do orégano, por exemplo, para auxílio em tratamento de doenças autoimunes. Então, ele dá uma dica, ele dá uma receita no livro dele, no Grande Manual da Aromaterapia, ele dá uma receita para a doença de Crohn. O que ele sugere? Na doença de Crohn, na fase de remissão, em que a doença está equilibrada, está controlada, a pessoa fazer o uso do orégano 1 gota, 2 a 3 vezes por dia, por 3 semanas. Para o uso do óleo por 1 semana, usa mais 3 semanas. Para por 1 semana, usa mais 3 semanas. E vai alternando esse uso dessa forma por 6 meses a 1 ano para trazer o equilíbrio da imunidade e o equilíbrio dessa doença autoimune. E quando tiver em crise da doença de Crohn, aí aumenta para 2 gotas 3 vezes por dia durante toda a crise e depois volta para a fase de remissão, 1 gota 2 a 3 vezes por dia. Então, isso ele tem essa sugestão, mas pode ser extrapolado para outras doenças autoimunes também, para ajudar o corpo no equilíbrio da imunidade.
Então, depois de ouvir tantas indicações, né, dos óleos de orégano ou de tomilho e saber ainda que elas são só algumas das indicações do uso, não dá para você ter ele em casa e ficar parado, não ter usado essa riqueza, né? Então, vamos botar em uso na culinária, na jardinagem, na limpeza da casa, para a saúde em geral. São duas ferramentas naturais excelentes para promover a nossa saúde, né? Gostou então das dicas que demos da nossa conversa de hoje? Dá o like aí no nosso canal, da Terra Pra Gente, no YouTube. Compartilhe com seus amigos para esse canal ficar mais visível para quem busca ele na lupa lá do YouTube, né? Nos sigam nas nossas outras redes sociais. Fernanda e eu estamos com a da Terra Pra Gente no YouTube, no Facebook e no Instagram. E a Verônica está no Facebook também e no Instagram pelo Verônica Starling Essencial. E na semana que vem a gente está aqui reunido novamente para dar dicas sobre um outro óleo essencial. Até semana que vem, gente. Tchau.